Muito obrigada, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de começar por agradecer o convite do professor Nuno Cunha Rodrigues para estar presente nesta conferência, organizada pelo Instituto Europeu sobre Globalização e Contratação Pública. Estou certa que este fórum de discussão e análise destas matérias foi proveitoso. A Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus está atenta a debates como este e agradece poder partilhar das vossas análises e das vossas conclusões e sugestões. E é esta a nossa forma de dialogarmos com aqueles que pensam não só esta problemática e outras, mas também, e sobretudo neste quadro, como é que orientações, como é que diretivas, regulamentos, etc., ao nível europeu podem ser transpostas, eu estou a utilizar a expressão transpostas em sentido amplo, para a legislação nacional e quais são os problemas que as instituições em Portugal encontram quando são confrontadas com esta transposição. Tenho tendência a pensar que sou capaz de repetir algumas das ideias que já foram colocadas aqui durante o dia. Percebi bem que no programa estava o meu ex-colega Nunes de Almeida e gostaria de organizar esta intervenção final desta conferência em três partes. Uma primeira parte, a problemática da contratação pública ao nível da União Europeia. Uma segunda parte, a União Europeia nas relações comerciais externas e depois uma parte final em que gostaria de destacar meia dúzia de pontos. Começando pela a problemática da contratação pública ao nível da União Europeia. Como sabem, em fevereiro de 2014, em 26 de fevereiro de 2014, foi adotado o pacote legislativo Contratos Públicos, uma das 12 alavancas do ato para o mercado único destinadas a dinamizar o mercado interno. Este pacote é constituído por 3 diretivas, já as ouvi aqui referir algumas vezes ao longo deste pouco tempo em que estive aqui. A primeira diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão, que vem dar um primeiro enquadramento legal a esta matéria. A diretiva relativa aos contratos públicos, a diretiva clássica, como aqui também já foi chamada, e a diretiva relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, a chamada diretiva setores. Deste pacote faz igualmente parte uma proposta de regulamento relativa ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado de contratos públicos da União Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados de concursos públicos de países terceiros. A negociação desta proposta foi recentemente retomada. Os princípios orientadores para o estabelecimento deste novo enquadramento legislativo foram o aumento da transparência, a modernização e a simplificação dos procedimentos, bem como a melhor utilização dos dinheiros públicos por parte das entidades adjudicantes. De acordo com os objetivos traçados, o novo enquadramento vem permitir que as entidades adjudicantes disponham de novas ferramentas mais flexíveis na escolha do procedimento concursal, bem como na escolha da proposta economicamente mais vantajosa. Por outro lado, as entidades adjudicantes podem agora escolher, dentre vários critérios, por exemplo, durabilidade dos produtos, ciclo de vida do produto, características inovadoras, experiência dos concorrentes. Às entidades adjudicantes é conferida a possibilidade de usarem estrategicamente a contratação pública na prossecução de outras políticas comunitárias, tais como as políticas ambientais, sociais e de inovação. Para tal, as entidades adjudicantes podem escolher critérios de adjudicação
que exijam o cumprimento de certas disposições ambientais e sociais estabelecidas pelo direito da União Europeia e pelo direito internacional. Esta é uma inovação em termos de apreciação das candidaturas. Ainda no âmbito da utilização estratégica da contratação pública, refira-se a criação de um novo procedimento concursal, a parceria para a inovação. Destaca-se também o caráter inovador face às disposições relativas às centrais de compras. O novo enquadramento prevê que as centrais de compras de Estados-membros diferentes possam adjudicar conjuntamente os seus contratos públicos, terminando assim com o antigo procedimento de recorrer à figura do acordo internacional para validar esse compromisso. Por outro lado, os Estados-membros não podem impedir que as suas centrais de compras recorram a atividades de compras centralizadas oferecidas por centrais de compras de outros Estados-membros. Do ponto de vista da simplificação, refira-se o encurtamento do prazo de resposta aos concursos por via da utilização dos meios eletrónicos e a redução da documentação solicitada mediante a possibilidade dos operadores económicos, em particular as PMEs, poderem entregar uma declaração, o Documento Único Europeu de Contratação Pública, também já se falou aqui, em substituição dos documentos e certificados originais. Outra medida destinada a favorecer o acesso das PMEs ao mercado da contratação pública é a possibilidade da divisão dos contratos em lotes, desde que devidamente justificada, e a possibilidade dos Estados-membros poderem optar por instituir um regime de responsabilidade solidária entre as empresas subcontratadas. De destacar também o fim da distinção entre serviços prioritários e não prioritários e a instituição de um regime mais ligeiro e de um limiar de aplicação mais elevado para certos serviços sociais, culturais e educacionais, entre outros, por oposição aos demais serviços. Outro aspecto inovador é a regulamentação da cooperação público-público, que tem por base a vasta jurisprudência produzida pelo Tribunal da União Europeia. No âmbito da transparência, houve uma preocupação em clarificar as regras relativas aos conflitos de interesses, à modificação de contratos durante o seu período de vigência, à rescisão de contratos, bem como, já noutro prisma, às regras sobre governação. Ainda em 2014 foi publicada a diretiva relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos, que vem completar o processo de modernização do quadro legal da União Europeia na área da contratação pública, concretamente no que diz respeito à transição plena para a contratação pública eletrónica. Denotando uma preocupação com a base de aplicação das normas da contratação pública e com a utilização destas na prossecução de outras políticas e dos objetivos da Estratégia 2020, da Estratégia Europa 2020, a Comissão Europeia elaborou vários guias de apoio às partes interessadas, dos quais se destaca o relativo à contratação pública como motor de inovação nas PMEs e nos serviços públicos. No que diz respeito a Portugal, Portugal apoiou a adoção de todo este pacote legislativo, embora tivesse defendido uma harmonização máxima em prol do bom funcionamento do mercado interno e um prazo mais ambicioso para a total utilização da contratação pública eletrónica.
Portugal foi sempre favorável aos objetivos estratégicos deste pacote legislativo que assentam na melhor utilização dos dinheiros públicos, no aumento da transparência dos mercados, na modernização e simplificação dos procedimentos para as entidades adjudicantes e para as empresas, bem como em facilitar, como já referi antes, o acesso das PMEs ao mercado da contratação pública. Os trabalhos relativos aos procedimentos internos de transposição do pacote legislativo devem ser concluídos até ao dia 18 de abril deste ano. Foi constituído um grupo de trabalho que apresentou um anteprojeto de diploma de transposição das 3 diretivas para a ordem jurídica interna. O governo português procede neste momento à apreciação do referido anteprojeto, esperando-se que esteja concluída em breve, estando fortemente empenhado em concluir os procedimentos internos dentro do prazo estabelecido, pela importância e pelas implicações que tem quando este processo não é terminado dentro do prazo estabelecido. Entretanto, como sabem, foi publicada a Lei 96/2015, de 7 de agosto, que regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública e transpõe as diretivas no que respeita à comunicação eletrónica. Passando agora ao segundo aspecto, a União Europeia nas relações comerciais externas. Além de regular os contratos públicos a nível interno, a União Europeia defende uma abertura ambiciosa dos mercados de contratos públicos internacionais, comprometendo-se a conceder o acesso ao mercado de contratos públicos para determinados bens, serviços e empresas estrangeiros. Têm sido objetivos das negociações a definição de princípios e padrões de atuação internacionais que garantam a contratação pública transparente, eficiente, não discriminatória, proporcionando igualdade de condições para os fornecedores de bens e serviços europeus nos mercados de contratação pública internacionais. Neste contexto, cito a revisão do Acordo sobre Contratos Públicos, o GPA, que foi terminada em 2014 e constitui mais um passo importante para a abertura dos mercados internacionais de contratos públicos, criando oportunidades de negócios adicionais resultantes de maior abertura dos mercados de contratos públicos. Portugal perspectiva favoravelmente o acordo plurilateral da Organização Mundial de Comércio sobre mercados públicos, que, embora não abranja todos os seus membros, poderá constituir um passo para, no futuro, alargar a um maior número possível de Estados-membros da OMC. Portugal apoia o objetivo de abertura e de condições justas e transparentes no acesso aos mercados de contratação pública. O segundo instrumento, o mercado de contratos públicos da União Europeia, é tradicionalmente muito acessível, o que não tem correspondência, na larga maioria dos casos, num nível semelhante de abertura por parte dos seus parceiros comerciais. Estes mantêm ainda práticas restritivas no domínio dos mercados públicos, afetando negativamente os fornecedores de bens e serviços da União Europeia. Apenas 1/4 do mercado mundial de contratação pública está aberto à concorrência internacional. É neste contexto de assimetria no acesso aos mercados públicos que surge o Regulamento Internacional Procurement Instrument, lançado em 2012. Esta proposta inicial, polémica, permitia o encerramento temporário do mercado da União Europeia a fornecedores de bens e serviços oriundos de países terceiros, onde o quadro legal no acesso aos mercados públicos discriminasse negativamente os operadores da União Europeia. Todavia, em janeiro deste ano,
a Comissão Europeia decidiu rever a sua proposta, introduzindo algumas alterações que contemplam preocupações anteriormente manifestadas pelos Estados-membros. Nestas matérias, Portugal tem apoiado a posição de princípio preconizada pela proposta, pois é fundamental que a União Europeia tenha uma posição mais forte face aos seus parceiros comerciais e exija o acesso aos mercados terceiros em condições de reciprocidade. Apesar de todos os pontos positivos que a nova versão da proposta IPI apresenta, suscita ainda assim algumas preocupações e carece de alguns esclarecimentos. Tal como é proposto, este instrumento parece ter uma aplicabilidade residual e, não prevendo normas substantivas, corre-se o risco de ser pouco eficaz. Gostaria agora de referir 2 casos concretos de negociações comerciais da União Europeia com outras regiões, onde esta problemática tem necessariamente um peso importante. Em primeiro lugar, o TTIP, sobre o qual já tiveram oportunidade de ouvir o ex-presidente da Comissão Trade do Parlamento Europeu, o professor Vital Moreira, e, portanto, lembraria apenas um aspecto que me parece importante sublinhar. A oferta da União Europeia é, face à posição defensiva dos Estados Unidos, cautelosa, deixando alguma margem de abertura para o caso da posição americana evoluir, principalmente na dimensão subfederal. Um segundo caso, o Mercosul. Para a União Europeia, a conclusão de um acordo com o Mercosul assume grande importância na medida em que proporcionará o acesso preferencial a um mercado com mais de 275 milhões de consumidores, o que representa um enorme potencial para o comércio e investimento, potencial que será reforçado pelas competências de um acordo comercial de nova geração, ou seja, para além do acesso ao mercado de bens e serviços, o novo acordo incluirá ainda o acesso aos mercados públicos e disciplinas em áreas como a convergência regulamentar e a proteção dos direitos de propriedade intelectual, entre outros. Portugal mantém uma posição firme de apoio à concretização deste acordo, sem deixar de procurar salvaguardar insistentemente os interesses de Portugal, e nesta matéria temos vindo a dialogar com os principais parceiros. Pelos tradicionais laços que ligam Portugal aos países do Mercosul, muito em especial ao Brasil, mas também pela firme convicção que deste acordo resultarão vantagens objetivas para ambas as partes. O apoio de Portugal tem passado não só por incentivar os países do Mercosul a avançar no processo de preparação de ofertas credíveis, mas também por incentivar a Comissão Europeia a manter estas negociações na sua agenda de prioridades. E, muito recentemente, o Primeiro-Ministro teve ocasião, no último Conselho Europeu, quando se discutiu a oferta da União Europeia ao Reino Unido no contexto do chamado Brexit, o Primeiro-Ministro conseguiu incluir nas conclusões do Conselho Europeu, num dos 4 eixos desta proposta da União Europeia, uma referência específica ao desenvolvimento das negociações com o Mercosul. Portugal entende que dificilmente estarão reunidas condições mais favoráveis no relançamento das negociações do que as do momento presente e tem expectativas de que seja possível proceder a uma troca de ofertas credíveis ainda no decorrer de 2006, que permita dar um novo impulso às negociações do Mercosul.
Refira-se ainda que o Brasil, num aide-mémoire de outubro de 2015, manifestou abertura para uma melhoria da oferta para o acesso aos contratos públicos face à oferta de 2004, algo que Portugal naturalmente vê com satisfação. Passando agora à parte final, algumas observações de caráter geral. A primeira, a contratação pública tem um papel fundamental na estratégia Portugal 2020 e é um dos instrumentos apontados para alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. É certo, como escreveu o professor Nuno Cunha Rodrigues no seu livro A Contratação Pública como Instrumento de Política Económica, que a possibilidade de utilização da contratação pública como instrumento de política económica tem sido negligenciada. Uma segunda constatação, representando cerca de 20% do Produto Interno Bruto Europeu, a Comissão Europeia tem tido especial preocupação com o impacto da aplicação das regras da contratação pública no aumento da eficiência da despesa pública. Terceira constatação, esta preocupação conduziu, por um lado, à simplificação e flexibilização das regras existentes, assim como à adoção de procedimentos mais racionalizados e eficazes, capazes de beneficiar todos os interesses diretos, as entidades adjudicantes e os operadores económicos, em especial as PMEs. Quarta constatação, por outro lado, houve também uma preocupação em utilizar as regras de contratação pública na prossecução de outras políticas da União Europeia, normalmente nas áreas já citadas, ou seja, a área ambiental, social, laboral, inovação e agenda digital. Uma quinta constatação, o novo quadro legislativo da União Europeia conta agora com instrumentos que permitem que a intervenção da administração pública seja de elevada qualidade na medida em que se prevê que os operadores económicos respeitem os deveres aplicáveis em matéria ambiental, social e laboral estabelecidas pelo direito da União Europeia e pelo direito internacional. Sexta constatação, as novas regras relativas aos critérios de escolha dos candidatos e das propostas possibilitam afastar candidatos que não respeitem esse elevado grau de exigência. Última constatação, com a reabertura recente das negociações da proposta de regulamento Contratação Pública Internacional, prevendo a aplicação do princípio da reciprocidade, pretende-se estabelecer um quadro legislativo ainda mais abrangente. Muito obrigada pela vossa atenção.